Olá, meu querido amigo, meu querido irmão que nos acompanha neste canal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Eliabe Menezes e nós estamos aqui para falar sobre os top 5 da Bíblia, esta nova série que nós iniciamos desde a semana passada e eu tenho certeza que você está gostando. Nós estamos produzindo com muito amor, com muito carinho, fazendo todas as pesquisas para levar até você o maior conhecimento da palavra de Deus. Então fique comigo até o final desse vídeo, está muito interessante o top 5 de hoje. Aproveito para lhe pedir para você compartilhar esse vídeo. Se ao final do vídeo você gostou, se achou interessante, então compartilha, envia para o seu amigo, para a sua família, envie para pessoas que você acredita que também irá gostar e que vai ser enriquecido com a palavra do nosso Deus. Eu também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho, é muito importante para receber todas as notificações quando nós produzirmos vídeos novos aqui no nosso canal, tá bom? É uma forma de você nos ajudar, nos apoiar, não custa nada para você, mas é muito importante para nós, para cada dia mais nós estarmos produzindo vídeos interessantes a respeito das Escrituras Sagradas, levando até as pessoas o conhecimento da Palavra de Deus. Então nos apoie aí se inscrevendo, ativando o sininho e deixando o like, que também é muito importante. Neste momento, então, nós iremos ao top 5 de hoje. O top 5 de hoje está muito interessante. No último vídeo, nós falamos sobre os top 5 das mulheres que mais se destacaram na Bíblia. E hoje nós iremos falar sobre os homens. Só que quando a gente fala dos homens da Bíblia, existem várias categorias que a gente pode mencionar para você. E a categoria de hoje são os patriarcas. Vamos então começar pelos patriarcas. Quais foram esses patriarcas que mais se destacaram na Bíblia? Sempre lembrando, na minha opinião, que a gente pesquisou, analisou, tá bom? Então vamos ao nosso quinto lugar. Em quinto lugar, nós iremos falar sobre o primeiro patriarca, exatamente isso. Iremos falar sobre Adão. Por que Adão, então, está nesta lista em nosso quinto lugar? Logicamente, Adão se destacou por ser o primeiro homem, que existiu nessa terra, que foi criado ali por Deus. Através de Adão, então, teve toda a descendência da humanidade. Então, Adão tem um papel muito importante. Mas Adão cometeu um erro muito grave, que foi comer do fruto proibido. Através, então, deste pecado, trouxe toda a maldição sobre a terra. Mas o mais interessante na vida de Adão, que a gente pode aqui destacar, é porque Adão se arrependeu dos seus pecados. Quando Adão foi expulso ali do Jardim do Éden, ele ali conviveu perto do Jardim do Éden. Ele olhava para o Jardim do Éden e refletia a respeito de tudo que ele cometeu, o erro que ele cometeu, que fez com que trouxesse toda a maldição para ele e as futuras gerações e que causou ali na vida de Adão, de Eva e de seus filhos essa separação de Deus e também trouxe tantos males ali para a vida de Adão. Como consequência, como nós conhecemos na história, o seu próprio filho Caim matou o seu irmão Abel. Então Adão sofreu muito, mas mesmo assim ele foi fiel a Deus. Mesmo assim ele se arrependeu do seu pecado. Mesmo assim, hoje nós temos a certeza da sua salvação. Então Adão é um exemplo para nós de mesmo nós cometermos os nossos erros, por mais que sejam graves, mas Deus nos dá a oportunidade de nos arrepender e voltar para Ele, que Ele vai nos aceitar. Então nós não podemos ficar caídos. Diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então Adão é um exemplo disso. Mesmo ele ter cometido aquele grande pecado, mas ele se arrependeu e hoje está com a sua salvação garantida. Por isso, está em nosso quinto lugar como o patriarca que mais se destacou na Bíblia. E em nosso quarto lugar está ele, Enoque. Enoque é um exemplo para cada um de nós. A vida de Enoque nos traz muita inspiração. Enoque foi um homem que se destacou devido à sua fé e comunhão com Deus. Enoque conseguiu uma comunhão tão grande com Deus que, segundo a própria Bíblia, ele foi trasladado para o céu.
Enoque foi retirado dessa terra por ter alcançado uma perfeição, por ter alcançado uma comunhão tão grande com Deus, que Deus pensou, não, Enoque, você está pronto para subir até o meu trono. E Enoque então foi levado para o céu. A Bíblia não cita muitos detalhes a respeito de Enoque. O que nós conhecemos é que Enoque andou com Deus 365 anos, como fala lá no relato bíblico, da sua idade, da sua genealogia. E depois que ele andou com Deus este tempo, Deus o tomou para si. Então nós percebemos que Enoque é um exemplo para nós de comunhão com Deus. Mesmo Enoque vivendo no tempo, numa época em que os homens eram pecadores. Não pense você que tinha poucas pessoas na terra e que não tinha muitos pecados, muitas tentações. Pelo contrário, Enoque vivia uma sociedade totalmente corrupta. Lembrando que os descendentes de Caim trouxe grandes males para essa terra em pecados de maldade. E Enoque viveu nessa sociedade, mas ele, mesmo nessas condições, ele manteve sua comunhão com Deus, ele manteve sua fidelidade e alcançou então esse privilégio de hoje já estar no céu, desfrutando a companhia de Deus e da felicidade eterna. Então por isso que Enoque está em nosso quarto lugar. Em nosso terceiro lugar está ele, Jacó. Jacó para nós é um grande exemplo de reviravolta, de arrependimento e de fidelidade a Deus. Jacó, ele foi prometido para ser o líder de seu povo, o líder de sua família, o primogênito, quando ele nasceu junto com seu irmão gêmeo, Esaú. Embora Jacó fosse o mais novo em relação a Esaú, mas a promessa era para Jacó. Só que Jacó, ele usou de artimanhas, de engano, para obter esse direito de primogenitura. Não estava no plano de Deus. Não era da vontade de Deus que Jacó enganasse o seu irmão, que Jacó enganasse o seu pai, para obter esses privilégios, a bênção da primogenitura. Mas Jacó, incentivado então pela sua mãe, cometeu esses erros. E por causa desses erros, ele sofreu muitas consequências. Jacó saiu fugido, ameaçado ali da casa de seus pais. Seu irmão o ameaçou de matá-lo depois ali que ele enganou seu pai e obteve a bênção da primogenitura. E ali nunca mais Jacó viu a sua mãe. Jacó, na sua peregrinação para a casa de seus parentes, onde foi ali incentivado pela sua mãe, para ir para este local, Jacó então passou por muitos perigos, por muitas provações. Na casa de seus parentes, conheceu a sua futura esposa, ou eu posso dizer, as suas futuras esposas, porque Jacó casou com uma, enganado com Leia, e depois então trabalhou mais 7 anos casando então com Raquel. No total, teve que trabalhar para casar com suas esposas 14 anos. E depois ainda foi enganado pelo seu sogro, pelo trabalho. Então nós vemos que Jacó sofreu muito devido ao seu pecado. Mas nós temos com Jacó um exemplo de arrependimento também. Jacó entregou seu coração a Deus, lutou com o anjo, lutou com Deus e prevaleceu. Jacó, mesmo impotente, diz que ele agarrou ali o anjo e falou: eu não te deixo ir sem antes me abençoares. Então Jacó tinha a certeza da sua bênção, Jacó tinha a certeza da promessa que lhe foi feita e não deixou o anjo ir sem que o anjo o abençoasse. Então Jacó, além de exemplo de arrependimento, Jacó nos dá o exemplo de persistência. É quando você está necessitando de algo e você pede a Deus e não deixa de orar, não deixa de clamar enquanto você não recebe a bênção. Por isso então Jacó está em nosso terceiro lugar. Em nosso segundo lugar está ele, Jó. Jó eu tenho como um grande exemplo na Bíblia de uma pessoa fiel, de um homem íntegro e reto. Mas o que mais me chama a atenção na vida de Jó é toda a provação que Jó passou e mesmo assim ele se manteve fiel. Jó era um homem rico na sociedade. Jó tinha uma família grande, tinha 10 filhos. Era tudo maravilha na vida de Jó. Embora seus filhos não fossem lá tão obedientes, mas diz que Jó sempre
sacrificava ali um cordeiro, oferecia a Deus pelos pecados de seus filhos. Então Jó era um grande pai, um grande homem, um grande esposo e um grande servo de Deus. Tanto que Satanás dialogou com Deus para ver se Jó iria ou não pecar. E Jó foi duramente provado. Nós não iremos contar todos os detalhes, porque é muito extensa, né, a vida de Jó, muitos detalhes importantes, você pode conferir lá no livro de Jó. Mas o que me chama a atenção, porque Jó perdeu os seus 10 filhos, morreram lá quando a casa caiu. Jó perdeu todos os seus bens, perdeu seus animais, ficou pobre. E Jó ainda perdeu a sua saúde. Meus irmãos, uma das coisas mais preciosas que nós temos é a saúde. E Jó também perdeu a saúde. Só faltou Jó perder a sua vida. Mas Deus o poupou. Deus ali estava testando para mostrar para Satanás e para todas as pessoas que Jó era fiel, independente da situação. E assim se cumpriu. Jó perdendo sua família, Jó perdendo seus bens, Jó perdendo sua saúde, ele falou: "Nu saí do ventre da minha mãe, nu retornei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Irmãos, será que nós somos capazes de expressar essas palavras como Jó expressou? De tudo que nós temos, nós falarmos: olha, o Senhor que me deu. Se a gente perder, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Diz que em tudo Jó não pecou e blasfemou. Mesmo a sua esposa tendo incentivado ele a blasfemar de Deus e morrer, mas Jó se manteve fiel. Por isso, então, Jó é um grande exemplo para cada um de nós e está em nosso segundo lugar. E em nosso primeiríssimo lugar está, claro, o nosso grande exemplo de fé, de coragem, que é Abraão. Abraão é o pai da fé, considerado, na Bíblia, o pai da fé, um grande exemplo de obediência a Deus também, embora as situações não eram favoráveis, embora as circunstâncias eram difíceis, mas Abraão deu um grande exemplo para cada um de nós. Primeiro, Abraão saiu da terra dos seus parentes, sem saber para onde ia, confiando apenas na promessa de Deus. Isto por si só já é um exemplo tremendo para cada um de nós de fé e coragem. Pegou ali sua família, sua esposa, seus servos e foi para essa terra que não conhecia, sendo então prometido a ele por Deus que ele seria o pai de uma grande nação, mesmo ele sendo já de idade e sua esposa sendo estéril, mas foi prometido a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. Abraão, então, confiando nessa promessa, foi para essa terra desconhecida e lá conseguiu receber esta bênção e essa promessa na sua vida. Abraão se tornou muito rico, Abraão teve muitos animais e Abraão foi verdadeiramente um grande patriarca. Diz que Abraão ordenou a sua família até a 4ª geração. Olha que exemplo nós temos de Abraão. Mas o nosso maior exemplo na história de Abraão está exatamente com relação ao seu filho. Deus prometeu e Deus cumpriu. Nasceu de Sara Isaque. Iria continuar ali a descendência de Abraão. Mas Deus fez um pedido totalmente inusitado para Abraão. Abraão, pegue seu filho, seu único filho, e me ofereça como sacrifício. Como Abraão iria fazer isso? Como Abraão iria pegar o seu filho e sacrificar ao Senhor? Ele tinha tanto amor ali para o seu filho ainda era jovem e iria sacrificar. Diz que foi muita luta para Abraão, mas ele confiou em Deus, confiou na promessa de Deus e foi obediente a Deus. Levou seu filho até o monte Moriá e iria sacrificar. Mas é claro, aquilo era apenas um teste. Quando Abraão levantou o cutelo que ia sacrificar seu filho Isaque, o anjo então não deixou que Abraão fizesse aquele ato e Deus então falou: Abraão, não precisa sacrificar seu filho. Eu vejo que você é obediente a mim, eu vejo que você me teme, eu vejo que você é fiel. Pegou então um cordeiro que apareceu ali no local e sacrificou no lugar do seu filho Isaque. Então Abraão é um grande exemplo de fé. É o nosso pai da fé. Meus irmãos, não é fácil. Eu tenho filho e eu sei o que eu estou falando.
Será que eu seria capaz de sacrificar o meu filho como fez Abraão? Será que eu seria capaz de tal ato? É muito difícil. Precisa de muita fé e confiança em Deus. E Abraão tinha. Por isso serve de grande exemplo para cada um de nós. Por isso está em nosso primeiro lugar como o patriarca que mais se destacou na palavra de Deus. E então, meus queridos irmãos e amigos, vocês gostaram dessa lista? Vocês concordam com essa lista? Se você não concorda, muitas vezes até na ordem de cada patriarca, deixe aqui nos comentários. Coloque aqui qual seria a ordem e quais seriam os patriarcas que você colocaria no lugar de algum que nós citamos. Participe conosco, nos ajude a estarmos aqui trocando experiências, é muito importante para todos nós. Muito obrigado pela sua atenção, por você ter assistido esse vídeo até o final. Continue no nosso canal assistindo esses vídeos que estão aparecendo aí para você na tela. Assista esse vídeo que é para os membros, faça sua inscrição e nos ajude cada dia mais. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo para mais um Top 5 da Bíblia.